Quando eu era garoto, certa vez, um pedaço de vidro entrou no meu pé, e isso pela parte de baixo, e assim, foi bem fundo. Eu tive que fazer um corte bem profundo e no final eu consegui retirar, mas assim, não foi nada fácil, eu passei uma madrugada inteira nesse tipo de procedimento e eu achava que por isso eu era assim, brabo. Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre o primeiro médico a fazer uma cirurgia em si mesmo em meio a condições nada confortáveis, nada favoráveis. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações para que o YouTube sempre avise você quando eu postar um vídeo novo. E agora sim, bora pro vídeo! A história que eu vou contar aqui é sobre um médico soviético chamado Leonid Rozogov. E eu já começo fazendo uma observação. Como eu falei na introdução, lá no comecinho, essa é a história do primeiro médico a fazer uma autocirurgia em meio a condições nada favoráveis, nada confortáveis. E isso porque antes dele já haviam casos de médicos que fizeram esse tipo de procedimento. Porém, todos eles em um ambiente controlado, com tudo preparadinho para o caso de haver algum erro. Então, assim, esse caso que eu vou contar agora, do Leonid, ele é completamente diferente. Foi a primeira vez que isso aconteceu, com o cara, assim, praticamente sem ter espaço para nenhum erro. O caso aconteceu lá no início dos anos de 1960, na época que ainda existia, inclusive, a União Soviética, né? Como eu falei, o Leonid é soviético. Nesse período havia ali a corrida espacial e tal, e uma equipe foi mandada para a base de, atentem o nome, Novolazarevskaya, na Antártida. É um nome um pouquinho complicado aí, não dá para falar ele assim corrido de uma vez só não, tem que ir mesmo soletrando. E assim, a equipe ela deveria ficar lá entre 1960 a 1962. E essa equipe aí de profissionais que foi para a base tinha só um médico, o Leonid Rozogov, que na época tinha uns 27 anos. Eu acho que o pessoal que enviou essa expedição para lá, ele acreditava que o médico ele não ficava doente, que ele não precisava de um médico ou de alguém que também pudesse cuidar dele. Dizem que logo no comecinho do dia 29 de abril de 1961, ele já amanheceu se sentindo mal, assim, com náuseas, fraco, com febre, né? E um pouco mais tarde ele sentiu dores no abdômen. Aí ele já sacou logo que se tratava de uma apendicite, probleminha aí no apêndice. E aí, conforme o dia foi passando, nenhum remédio conseguia dar jeito e a dor só ia aumentando. Então, assim, perto ali de onde estava essa base, que eu não vou repetir o nome, não tinha nenhuma outra base que tinha um avião disponível. E a base soviética mais próxima estava a cerca de 1.600 quilômetros de distância. E como se tudo isso não fosse ainda suficiente, havia uma nevasca muito louca, o que dificultava mais ainda com que fossem buscar ajuda. Então, assim, a única alternativa que sobrou para o cara foi fazer a própria cirurgia. Nesse procedimento de autocirurgia, ele poderia morrer, mas se o apêndice estourasse, ele também morreria. Então o cara ele foi pro tudo ou nada, contando somente com a ajuda de duas pessoas, um meteorologista e um motorista. Um deles tinha que segurar um espelho numa posição que o médico conseguisse olhar a própria barriga e o outro tinha que ir passando os materiais para a cirurgia. E um detalhe aqui é que o Leonid ele foi na raça mesmo. Ele não podia aplicar uma anestesia geral, porque isso trazia um grande risco dele dormir no meio do procedimento. Então ele só podia aplicar uma anestesia local. E assim, só uma anestesia local, meu amigo, ainda dá para sentir aquela dorzinha legal. E lembra que eu falei que praticamente não tinha espaço para erros? Pois é, o cara errou. O Leonid chegou aí a cortar uma parte do intestino e depois teve que, obviamente, costurar. Além disso, cerca de 40 minutos depois do início da cirurgia, ele precisou fazer uma pausa porque corria um sério risco dele desmaiar. Mas no final deu tudo certo. 4 horas depois do início da autocirurgia, ela estava concluída, a abertura de 12 centímetros na barriga estava fechadinha e o apêndice tinha sido retirado. E aí, depois de uma semana, o cara retirou os pontos e voltou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ao final da expedição, em 1962, Leonid Rozogov retornou à sua cidade, Leningrado, e trabalhou como cirurgião até falecer aos 66 anos, no ano 2000. E a história desse cara ela é fantástica e deixou aí, inclusive, um legado. A partir disso, mudaram a política de exames prévios para esse tipo de expedição.
E os instrumentos que ele utilizou na sua autocirurgia estão expostos num museu chamado Museu do Ártico e Antártico, que é localizado em São Petersburgo, na Rússia. Bom, valeu galera, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, ativa as notificações para que o YouTube sempre avise você quando eu postar um vídeo novo e claro, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em todas as suas redes sociais, beleza? Um grande abraço e até a próxima!